A arquitetura pós-moderna. A arquitetura pós-moderna surgiu na década de 1960 como uma reação contra as deficiências percebidas da arquitetura moderna. Sua falta de ornamento, seu hábito de ignorar a história e a cultura das cidades onde ela apareceu. Em 1966, Venturi formalizou o movimento em seu livro Complexidade, Contradição e Arquitetura. Venturi resumiu o tipo de arquitetura que ele queria ver substituir o modernismo. Falava de uma arquitetura complexa e contraditória, baseada na riqueza e ambiguidade de uma experiência moderna, incluindo aquela que é inerente à arte. Congratulava-se com os problemas e explorou as incertezas. Gostava de elementos que são híbridos e não puros. Comprometia em vez de limpar. Acomodava-se em vez de excluir. Ele era a favor da vitalidade confusa sobre a unidade óbvia. Preferia ambos, ou um ao outro, como o preto e branco e às vezes o cinza. Uma arquitetura de complexidade e contradição deve incorporar a difícil unidade de inclusão e não a fácil unidade de exclusão. Venturi propôs dar ênfase primária à fachada, incorporando elementos históricos, um uso sutil de materiais em comuns e alusões históricas, e o uso de fragmentação e modulações para tomar o edifício interessante. A esposa de Venturi, a arquiteta talentosa e planejadora urbana Denise Scott Brown e Venturi escreveram o livro Learning from Las Vegas, em coautoria com Steve Zenu, na qual eles desenvolveram seu argumento conjunto contra o modernismo. Eles instaram os arquitetos a levar em consideração e celebrar a arquitetura existente em um local, em vez de tentar impor uma utopia visionária de suas próprias fantasias. Isso estava de acordo com a crença de Scott Brown, de que os edifícios deveriam ser construídos para pessoas em vez de a arquitetura não ouvi-las. Scott Brown e Venturi argumentaram que os elementos ornamentais e decorativos atendem às necessidades existentes de variedades e comunicação, características do pós-modernismo, complexidade e contradição. A arquitetura pós-moderna surgiu pela primeira vez como uma reação contra as doutrinas da arquitetura moderna, expressas por arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe. Os edifícios pós-modernos tinham formas curvas, elementos decorativos, assimetrias, cores vivas e características frequentes emprestadas de períodos anteriores, cores e texturas não relacionadas à estrutura ou função do edifício. Ao rejeitar o purismo do modernismo, exigia um retorno ao ornamento e um acúmulo de citações e colagens emprestadas aos estilos passados. Emprestou livremente da arquitetura clássica, o rococó, a arquitetura neoclássica e a sensação vienense. Os edifícios pós-modernos frequentemente combinavam novas formas e características surpreendentes, como elementos aparentes contraditórios ao classicismo. O Museu de Albert possui várias formas assimétricas e ubíquas. Essas formas assimétricas são uma das marcas registradas do pós-modernismo. Em 1968, o arquiteto francês Claude Parent e o filósofo Paul Virilio projetaram a igreja de Sainte-Bernadette, na França, na forma de um enorme bloco de concreto inclinado para um lado. Eles escreveram uma linha diagonal em uma página branca que pode ser uma colina ou uma montanha, ou declive, uma subida ou uma descida. As composições pós-modernistas raramente são simétricas, equilibradas. Edifícios ubíquos que se inclinam, se retorcem e parecem cair são comuns, como a Biblioteca Pública de Denver Colorado. É um exemplo importante em muitos edifícios pós-modernos para dar variedade e personalidade às fachadas. Às vezes é usado vidros coloridos, azulejos ou pedras. Os edifícios do arquiteto mexicano Luis Barragán oferecem cores brilhantes da luz do sol, que dão vida às formas. Humor e form design.
O humor é uma característica particular de muitos edifícios pós-modernos, principalmente nos Estados Unidos. Um exemplo é o de edifício Binóculos, no bairro de Veneza, em Los Angeles, projetado por Frank Gehry, em colaboração com o escultor Klaus Oldenburg. A entrada do edifício está de uma forma enorme, como um par de binóculos. Carros entram na garagem passando por baixo do binóculos. A arquitetura pós-moderna às vezes usava o mesmo senso, de absurdo e exagero de formas. Os objetivos pós-modernos, que incluem resolver problemas do modernismo, comunicar significados como ambiguidade e sensibilidade ao contexto do edifício. O pós-modernismo na Europa, embora o pós-modernismo fosse mais conhecido como uma abordagem americana, exemplos notáveis também apareceram na Europa. Em 1991, Robert Venturi concluiu a Sala Sainsbury, na National Gallery, em Londres, que era moderna, mas harmonizada com a arquitetura neoclássica. O arquiteto alemão Helmut Jahn construiu o arranha-céu na Alemanha, um arranha-céu adornado com uma torre pontiaguda e uma torre medieval. Um dos exemplos mais visíveis do estilo pós-moderno na Europa é o Swiss Buildings, em Londres, por Terry Farrell. O edifício próximo à Altamisa é a sede do Serviço Secreto Britânico de Inteligência. O edifício pode ser interpretado de forma plausível, tanto como um templo maia ou como uma peça maquinária. O pós-modernismo teve impacto na Europa, nos Estados Unidos, já no Brasil não existiu debate com o mesmo vigor. Assim, a tradição moderna, mesmo bastante desgastada, não permitiu muito espaço para a crítica de qualidade da produção arquitetônica. Apesar de no Brasil não haver tamanha representatividade da arquitetura pós-moderna, houve discussões em diversas áreas, como, por exemplo, tem-se o Vila Nova Artigas, que mesmo não tendo se desvencilhado completamente do movimento moderno, já mostrou-se crítico e insatisfeito. A chamada arquitetura pós-moderna brasileira se demonstra em grande parte na adoção dos elementos formais mais óbvios da manifestação norte-americana do movimento. No Rio de Janeiro, seu exemplo mais conhecido talvez seja o edifício Rio Branco, projeto de edifício Musa, que repete o uso de frontão, que se tornou uma marca registrada de Philip Johnson, que subdivide o edifício em base, corpo e coroamento como. Igualmente, o arquiteto mineiro Eolo Maia adota como estilo alguns elementos da arquitetura do americano Michael Graves, em um largo repertório de referências em sua arquitetura. Ainda que criticada pela fragilidade de sua base teórica, a adoção do pós-modernismo como estilo teve o importante papel de atenuar a arquitetura moderna no Brasil, apontando a possibilidade de novos rumos.